Fala minha rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? O seu canal de notícias diárias do Mengão. E hoje, galera, eu estarei trazendo para vocês aí mais um vídeo muito bom, né? Vídeo com todas as notícias e informações de tudo que tá acontecendo no clube mais querido do Brasil, né? Então fique até o final desse vídeo e não se esqueça, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações e deixe seu like aí para ajudar o nosso trabalho. Vamos para as notícias do Mengão aí, né? Que o vídeo tá muito bom. Lembrando aí, né, que o Sampaoli já chegou com o pé na porta aí, né, colocando todo mundo para trabalhar. Então fique até o final desse vídeo aí com as notícias do Mengão, que tá muito bom. Resta saber como o Sampaoli vai montar esse time diante do Internacional. Se vai repetir aquele esquema com 3 zagueiros que utilizou na estreia pela Conmebol Libertadores, colocando o Marinho pela direita e o Vidal ali na frente dos 3 zagueiros e a dupla Pedro e Gabigol. Será que Pedro e Gabigol vão jogar juntos no domingo? Lembrando que Pedro foi protagonista no meio da semana, marcou os 2 gols do Flamengo. Do outro lado, o Internacional, por essa rodada do Campeonato Brasileiro, vai em busca da primeira vitória na competição. O Flamengo já venceu, né, contra o Coritiba por 3-0. O Inter, na primeira rodada, empatou com o Fortaleza, mas vem de vitória na Conmebol Libertadores diante do Metropolitanos. Mano Menezes tem uma dúvida ali no ataque, se ele vai desmanchar aquele esquema com 3 atacantes, assim ele colocaria mais um jogador no meio de campo, que pode ser o Depena ou o Maurício, e fica a disputa entre Alemão e Luiz Adriano na frente. Alemão, no jogo pela Conmebol Libertadores, entrou no decorrer da partida, fez gol e salvou o Internacional. Muito bem, vamos falar de Inter e Flamengo, o jogo que acontece no Beira-Rio, Antero Greco. As duas equipes vêm de vitória, mas de vitórias contra adversários fracos, e a gente lembra que o Internacional foi por muito pouco que não venceu o Metropolitanos. Mas me fala o que é que você acha de o segundo jogo do Sampaoli. O que é que você imagina que ele vai colocar em campo no Beira-Rio contra o Internacional, porque não é fácil encarar o Internacional no Beira-Rio, e tem o Mano Menezes que está muito pressionado, precisando de vitória. Eu acabei colocando o que foi no meu palpite, acho que empate, né? Empate. Porque não deixa de ser até um resultado razoável e previsível. Então, o que acontece? O Sampaoli, ele já deu a entender, bom, na entrevista coletiva deu a entender aquilo que ele já havia mostrado aqui no Brasil, dirigindo Atlético e Santos. Ele muda, ele roda a equipe, ele procura adequar ao adversário. E não sei quanto tempo já teve para observar o Internacional. Mas hoje em dia as informações são inúmeras, né? Aos observadores, os analistas de jogo, de desempenho, ele já deve estar bem municiado a respeito disso. Primeira dúvida que eu tenho, se vai manter realmente, né, a questão dos 3 zagueiros ou se volta para 4. Né? Se mantém o meio de campo que iniciou o jogo de meio de semana pela Libertadores. Os atacantes, como a gente viu também, podem ser os mesmos? Haverá modificações? Não sei, para mim é uma interrogação, e isso é o que deve passar pela cabeça dos setoristas do Flamengo e da torcida. E talvez passe a cada jogo que Flamengo irá a campo. Com o tempo, né, e com o estudo que a gente tiver da forma como o Sampaoli escala o time de acordo com o adversário e com a competição, eu acho que aí será até mais fácil intuir quem ele mandará a campo. Mas o que eu quero ver de novo, uma equipe atrevida, como foi contra um adversário menor, poderia ter vencido por muito mais, mas agora jogando como visitante e contra um time importante, mas que vem pressionado. Quer dizer, pressionado e mais ainda o seu treinador. A torcida não gostou da largada do ano. O Mano já vem sofrendo críticas desde o final da temporada passada, embora o Internacional tenha tido um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Só que assim, se observarmos como continuidade de trabalho, a do Mano pesa, e ele já tem uma equipe, embora passando por transformações, mais consolidada no momento. O Sampaoli acabou de chegar, tem um time de qualidade melhor do que o Internacional, mas que passou por um abalo com a direção do Vitor Pereira e agora vai passar por profunda transformação com o Sampaoli. Ou seja, por isso estou justificando o meu palpite de empate. Agora é o Flamengo que precisa encontrar um bom caminho. Sampaoli pode ser o condutor.
Depois de vencer na Libertadores, agora o Flamengo volta o foco para o Campeonato Brasileiro. Sampaoli fará o primeiro jogo pelo clube na competição nacional. E os jogadores já começaram a se adaptar ao estilo do novo treinador. Quem não tiver intensidade com ele não vai jogar. Então, o treino que a gente teve hoje muito intenso, ele gosta de passe muito forte, passe bom. Para o jogo contra o Internacional, que acontece no próximo domingo às 11 horas da manhã, a escalação é um mistério. Nos outros trabalhos que fez aqui no Brasil, Sampaoli não repetiu o time nos primeiros 5 jogos em cada oportunidade. Então, é difícil cravar quais são os 11 atletas que vão a campo no domingo. Tentar entender o mais rápido possível a ideia de jogo que ele quer, mas ele é um cara que mostra claramente o que ele quer pra gente no dia a dia, tem mostrado bastante vídeo também pra gente entender melhor o que ele pede, mas tenho certeza, como eu falei, a gente tem tudo para evoluir com ele. É um cara que trabalha bastante, cobra bastante a gente e a gente tem aprendido já, mesmo em pouco tempo, aprendido bastante com ele. Uma coisa é certa, é hora de mostrar serviço, principalmente os atletas que Sampaoli já conhece bem. Marinho é um desses casos. No meio da semana voltou ao time titular e deu 2 assistências. A tendência é que ele seja mantido na ala direita. De todo o elenco rubro-negro, 5 atletas já conheciam o Sampaoli de outros momentos. Eric Pulgar e Vidal trabalharam com o técnico argentino na seleção do Chile. Já o Gerson, na França, no Olympique de Marselha. O Bruno Henrique e o Marinho estiveram com o Sampaoli no Santos. Quem não está à disposição é Bruno Henrique, depois de voltar a jogar contra o Curitiba, depois de 10 meses afastado, cuidando de uma lesão no joelho direito, o atacante segue o cronograma do departamento médico. Não atuou contra o Nublense no meio da semana e não viaja com a equipe para o Rio Grande do Sul. Com 3 pontos somados, o Flamengo vai até o Beira-Rio em busca da 2ª vitória no início do Campeonato Brasileiro. Casagrande já tem escalação? Já passou pro Sampaoli? Não, ainda não, até porque tem um treino nesse sábado ainda para definir o time contra o Internacional. Não tem escalação, mas tem uma curiosidade, porque bastidores, assim, apuração mesmo, o que o Sampaoli identificou e ele precisa corrigir o quanto antes. E na verdade está até fazendo uma força-tarefa entre todos os departamentos dentro do Flamengo. Na conversa que Sampaoli e a sua comissão tiveram com o elenco, ele disse o seguinte para os jogadores: o que eu preciso corrigir o quanto antes é a parte física de vocês. Para o meu estilo de jogo funcionar, eu preciso que vocês estejam melhor fisicamente. E isso não é uma crítica ao ex-treinador Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira tinha um outro método de trabalho. O Sampaoli ele tem um outro método de trabalho e, na visão dele, nesse método, na metodologia dele, os jogadores precisam estar melhores fisicamente. E ele está fazendo uma força-tarefa com o departamento médico, o departamento de fisiologia, para melhorar essa condição física dos atletas o quanto antes. Tinha uma pessoa deste programa, que se chamava Vene Casagrande, que já havia identificado esse problema há algum tempo. Com o Vitor Pereira já, fisicamente, o problema do Flamengo é fisicamente. Fisicamente, o Flamengo não está bem. Você foi um cara que o tempo inteiro... Eu respeito o trabalho do Vitor Pereira, mas eu entendo que fisicamente o Flamengo não está legal. Não, e eu também achava, isso é minha opinião, que não era uma culpa apenas do Vitor Pereira. Porque se a gente for parar para analisar, a diretoria deu mais de 40 dias de férias aos jogadores. E logo depois que eles voltaram, eles tiveram uma sequência absurda de jogos importantes. Então eu entendo o Vitor Pereira também. Mas agora o Sampaoli chegou ao Flamengo, na visão dele ele precisa melhorar isso. E de fato a parte física dos jogadores, sobretudo no segundo tempo, era algo que me chamava muito a atenção. Porque eu achava que o Flamengo caía de rendimento na segunda etapa por conta da parte física. Porque não conseguia manter a mesma intensidade que o Vitor Pereira tanto desejava. E o Sampaoli, pelo que eu pude entender, ouvindo dos jogadores e de pessoas que trabalham no Flamengo, cobra mais intensidade ainda. Sobretudo nas atividades, que as atividades são muito intensas. E, obviamente, que se na atividade é intenso, nas partidas também serão. E, Pedrosa, isso muito também pelo estilo de jogo que ele exige. Um outro cara que é assim é o Fernando Diniz. Todo mundo que é treinado pelo Diniz fala, mas o treinamento dele é diferente, ele exige muito fisicamente. Porque você, como um atleta, se você tem que fazer uma resposta X num jogo, você tem que fazer um treino X para você treinar para aquela sua resposta, principalmente física, né? Numa forma rasa, você na academia, você vai treinar, que eu quero ficar fortinho, eu quero o peitoral maior, o bracinho maior, né? Fiz isso essa semana. Então, você vai treinar o quê? O bracinho e o peitoralzinho, né? É uma questão rasa falando.
No futebol, você tem uma resposta X que você tem que entregar fisicamente, que é o tipo de trabalho do Diniz, o tipo de trabalho do Sampaoli. Você tem que ter uma exigência igual nos seus treinamentos, Pedrosa. Igual não, superior. Superior. Hoje não, né? Essa semana teve uma entrevista do Guardiola que ele fala sobre o Haaland, né? Que é um fenômeno. E ele diz e deixa muito claro sobre o futebol atual, que é o seguinte: o jogador hoje trabalha muito mais, mas muito mais fora do jogo do que dentro do jogo. Por quê? Ele tem departamento de fisiologia, ele tem treinamentos específicos para cada deficiência que o jogador tem dentro de campo, ele tem o próprio treinamento do treinador e ele também faz outros trabalhos dentro do período em que ele não está jogando. Então, o jogador de futebol, como eu falo aqui, todo mundo fala, os caras ganham muito para isso, eles ganham muito mesmo, isso aí ninguém está discutindo. Mas o que eles trabalham é sacanagem também. Então, tudo isso tem que ser valorizado. O cara que é atleta, que é profissional mesmo, ele trabalha muito mais fora do jogo dos 90 minutos do que dentro do jogo. E não é só do futebol, é o atleta de alta disso aí que eles falam no futebol. Por exemplo, essa pessoa do Flamengo falou que é o chamado treinamento invisível, que é fora do CT também, que existe um treinamento fora do CT. Qual é esse treinamento? O cara descansar, se alimentar bem, isso tudo conta. E aí... Inclusive, o Thiago Maia, na zona mista do último jogo, até brincou sobre o treinamento pela manhã, que era algo pouco usual lá no Flamengo. Agora já se tornou rotina. E treinamento de manhã é totalmente diferente. Tem gente que, quando não treina de manhã, acorda tarde, não se alimenta bem pela manhã, ou não toma o café da manhã, que é uma alimentação importante. E por aí vai. São vários fatores que fazem a diferença no dia a dia. Isso quer dizer que o São Paulo vai conseguir o resultado positivo dentro de campo? Não. Mas isso quer dizer que, no entendimento do São Paulo, é mais fácil conseguir o resultado positivo dentro de campo. Tem disciplina e tem trabalho. Isso. E a gente está falando de uma vida com coisas que te entregam qualidade de vida, não só para um atleta, mas para o ser humano normal. Você aí, se você dormir mais cedo, se você dormir bem, se você tomar o seu café com um alimento saudável, se você beber água, eu sempre brinco aqui de beber água, de fato a sua vida vai melhorar em vários aspectos. O seu corpo vai responder. A gente guarda a nossa alma dentro do nosso corpo, e a gente que cuida dele. Então, a gente tem que tratar bem. Do atleta, mais ainda. Então, às vezes a gente... fala, que nem eu tô falando aqui com vocês, e obviamente o São Paulo como treinador fala, vocês precisam dormir mais cedo, vocês precisam tomar café, e muitos não escutam. E aí o cara é tão sagaz e tão perspicaz que ele faz o seguinte: vamos treinar de manhã, que ou tu dorme cedo, ou você não vai aguentar. Porque se o jogador ele não dormir cedo, teoricamente ele, enfim, vai ter uma noite ruim, o que vai acontecer? Não vai aguentar a intensidade de treinamento. Se não aguentar a intensidade de treinamento, São Paulo vai identificar. E São Paulo identificando vai ficar fora do jogo. E com isso vai jogar menos. É uma... Como que a gente chama?